Hello, minasan! Tudo bem com vocês? Aqui é a Yasmin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre o meu hobby de coleção de figuras de anime. Esse vídeo, na verdade, foi um pedido do @Sony. Então hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre como funciona esse mundo. Inclusive eu vou falar uma coisa um pouco polêmica sobre o porquê começar a fazer coleção e o porquê não fazer coleção de figuras também. Então, sem mais delongas, vamos começar. A sensação incrível, maravilhosa e indescritível da primeira prize que eu comprei quando chegou nos Correios até hoje me traz muita nostalgia, me traz aquela sensação extremamente boa. E eu lembro que quando eu comecei a comprar esses produtos, alguma coisa mudou na minha mente, porque de repente eu queria comprar todas as figuras que eu via no meu caminho. Parece que quando você começa a comprar esses produtos, alguma coisa é acionada na sua cabeça, porque logo você fica morrendo de vontade de fazer coleção de todos os outros bonecos. Mas calma lá, que a vida não é um morango. Então, antes de sair comprando tudo, é hora de fazer aquela pequena reflexão pessoal. A primeira pergunta é: eu realmente gosto desse anime? Eu realmente me identifico com os personagens? Apesar de ser uma pergunta extremamente boba, ela na verdade é uma pergunta que vai te ajudar muito, porque uma certa minoria de colecionadores que eu conheço compraram algumas figuras sem saber que personagem era, sem saber de que anime pertenciam, e a probabilidade disso gerar arrependimento em você é de 80% de chance. Inclusive, essas mesmas pessoas que compraram esses produtos me relataram depois que elas acabaram vendendo. Não bateu aquela curiosidade para descobrir mais sobre o anime ou sobre do que se tratava. Então, por conta disso, essas pessoas simplesmente desistiram e acabaram vendendo o produto, acabaram se arrependendo. Pergunta número 2. Isso é algo que você realmente gosta? Você está indo só pelo hype? E muita gente ficou doida para começar a adquirir esses produtos porque acharam muito bonitinho, porque ai gente, olha que coisa lindinha e tal. E se você tá fazendo algo momentâneo, algo que é uma modinha, a probabilidade de você se arrepender é muito alta, porque tudo que é moda, tudo que é tendência, ele tem um prazo de validade. Então vai passar um tempo e você não vai mais se identificar com aquilo, você já vai ter outros gostos, outros interesses. E aí você vai querer se livrar desses produtos. Então se pergunte: eu realmente quero fazer coleção disso ou não? E terceira e última pergunta, mas não a menos importante: eu estou disposto a gastar com isso? Fazer coleção é caro, independente do produto que você escolha, seja mangá, seja livros, seja relógio, bolsa, maquiagem, enfim. Tudo é muito caro, ainda mais dependendo de algumas companhias que têm produtos raros, que às vezes tem aquele produto que chamou sua atenção e ele custa muito caro. E você tem que se perguntar se você está disposto a gastar, porque a gente dentro da figura tem várias categorias e algumas delas são muito caras. Eu conheço também uma certa minoria que faz coleção, que se queixa muito, que queria muito ter o produto tal, mas que não tem dinheiro. E aí, por conta disso, essas pessoas acabam se inferiorizando às outras, porque fulano tem e ele não. E isso desanima tanta pessoa que ela acaba desistindo de querer continuar com a coleção, porque ela se acha muito inferior, muito, sabe? Ela não se acha digna de fazer aquilo. Então essa autorreflexão, essas 3 perguntas, ela vem pra você pensar se está fazendo essa coleção porque é o seu sonho, é a sua vontade, ou porque você está indo por uma tendência. E agora que a gente fez essa pequena reflexão e você tá animado para começar a comprar os seus produtos, vamos falar agora da melhor parte, que é como escolher as suas figuras. A gente tem muitas companhias muito boas também, que elas oferecem todos os tipos de produto que você imaginar. Então vou citar para vocês algumas dessas categorias, as principais, e fazer um pequeno resumo sobre elas. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre como saber se seu produto é original ou não aqui no canal, então se você tiver em dúvida, eu vou deixar o card por aqui para você dar uma olhadinha depois. Bem, a gente tem as prize, a gente tem as skills, né, que na verdade são edições limitadas, temos Nendoroids, temos também produtos articulados, que são as figures action, a gente tem as Chibi, que elas não são articuladas, elas são os bonequinhos bem pequenininhos,
entre outros produtos como pelúcias, enfim. A gente tem muita coisa dentro do colecionismo. Nós temos as Price, que são as figuras originais mais baratas. É uma categoria muito mais acessível hoje em dia e a gente tem muitas companhias que lançam esses produtos, então a gente tem uma diversidade e até uma facilidade maior de encontrá-las. Como eu disse para vocês, existem muitas companhias que produzem esses produtos. Hoje eu vou falar das principais, não vou conseguir falar de todas. Mas começando pelas mais baratas, a gente tem a linha da SEGA, que é a SEGA Gold. Ela traz muita Hatsune. E no começo, as figuras delas não eram muito boas, mas hoje em dia ela está surpreendendo na questão da qualidade. E com certeza está chamando muita atenção. Tem também a Taito, que é uma das minhas favoritas. Ela tem a linha Corfu, que é destinado a personagens de animes em geral. Ela tem a linha só da Spy Family, tem a linha só da Hatsune. E ela é caracterizada por lançar muitas Price no mercado, ou seja, muitas figuras baratinhas. E ela sempre tem novidades o ano inteiro, então sempre vale a pena dar uma conferida, porque ela lança às vezes vários designs de um mesmo personagem, por exemplo. Nós temos também a Furio, que é uma das minhas favoritas também. Ela se destaca bastante com a riqueza de detalhes das suas Price. Muitas delas são muito lindas. Eu tenho várias da Hatsune, eu tenho de Kuroshitsuji, então é uma das companhias que eu mais prezo na hora de comprar. Temos também a Bandai, ela tem uma linha mais barata, que é a Banpresto, e a Ichiban Kuji, que é a loteria japonesa, onde você consegue vários produtos, não só figuras, mas vários produtos super úteis de animes também. Por exemplo, você pode conseguir porta-copos de JoJo ou de Kimetsu no Yaiba, você pode conseguir toalhas, bolsas, enfim. A loteria da Kuji, ela tá sempre escolhendo um personagem, um anime no caso específico, e eles fazem uma linha de produtos com aquele anime e eles lançam essa loteria onde você pode comprar, são uma espécie de raspadinhas, e dependendo do prêmio que sair, você pode ganhar muita coisa boa. Indo para a linha de Price mais cara, nós temos a Good Smile, que ela tem a linha Pop Up Parade. Ela é uma das linhas mais acessíveis da companhia. Os produtos podem variar de 200 até 800 reais, dependendo do personagem, então quanto mais famoso for o personagem, mais caro ele é. O diferencial dessa empresa em relação às outras que eu citei para vocês é que ela tem um acervo muito maior de personagens, não só de anime, mas também de videogames. Tem VTubers, inclusive na sua categoria de Nendoroids, a gente não tem só personagens de anime, a gente também vai ter, por exemplo, Bob Esponja, vai ter personagens da cultura pop do ocidente. Indo para as companhias mais caras, no caso para as linhas, a gente tem a linha grandista da Bandai, que ela é uma linha de personagens que tem um tamanho maior, são mais pesados, inclusive por isso que recebem esse nome de grandista, e eles são bem mais caros comparados com as Price. Para vocês terem uma ideia, dessa linha, os personagens de JoJo são extremamente caros, custando aí a partir de R$400 a unidade. Temos a Kotobukiya, que ela também é uma companhia bem cara. A gente encontra aí os produtos dela a partir de R$1.000, por exemplo. E o diferencial dela é que ela traz também personagens da Marvel. Ela também traz séries de terror, né? Personagens femininos de terror. Então tem vários personagens da cultura pop de filmes de terror representados na série Bishoujo. E por último temos a companhia Mega House, que já não é mais Price, e sim Figures Scale, figuras de edição limitada. Eles são extremamente caros, os mais baratos custam em torno de R$800 adiante, e eles produzem personagens de animes também, mas ela é uma das companhias mais caras. É óbvio que tem outras companhias, mas eu trouxe para vocês as principais para você conhecer e que você consegue encontrar com mais facilidade e que são mais acessíveis financeiramente. Já a respeito de onde comprar, eu costumo comprar na AliExpress. Eu não conheço muito o mercado nacional, então eu não sei te informar como que funciona comprar aqui no Brasil em loja física. Se você compra produto aí pelo mercado nacional, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu realmente estou muito por fora desse assunto. E eu queria também tentar comprar pela AmiAmi, mas eu não sei como funciona, então eu vou deixar essa experiência para mais pra frente e vou tentar isso mais pra frente.
Agora eu vou falar sobre a minha experiência como colecionadora. Essa parte já é um pouco mais pessoal. Eu vou dar a minha opinião, alguns pontos do porquê que você não devia fazer coleção e do porquê você devia também fazer coleção. Então vamos lá. Eu sempre tive o sonho de obter esses produtos. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ficava louca quando eu via figuras de personagens de jogos que eu amava, que eu queria ter, de animes, enfim. Sempre foi uma vontade que eu tive, mas eu só passei a adquiri-las depois de adulta. Então hoje todas as que eu tenho eu compro em promoções, eu me organizo, eu tenho um planner onde eu organizo os pré-lançamentos e o que já tá no mercado e o que tá na promoção, para eu poder ir comprando elas assim que eu tenho uma certa disponibilidade. Então não, eu não sou rica. Apesar de ser um sonho meu, apesar de ser uma coisa que eu adoro fazer, nem tudo são flores, e é aqui que entra os pontos negativos, porque quem faz coleção já ouviu tudo que é tipo de coisa, como você tá gastando seu dinheiro errado, você não devia estar comprando isso, isso é fetiche, isso é loucura, você devia arrumar um namorado na vida real, uma namorada na vida real, você tá idolatrando, isso daí é do demônio. São muitos comentários extremamente pessimistas e negativos a respeito desses produtos, né? Eu acho, na minha opinião, que quem faz coleção de mangás ou de livros é muito mais aceito do que uma pessoa que faz coleção de bonequinhos, por exemplo. Porque as pessoas elas veem isso como um gasto de dinheiro extremamente fútil, extremamente inútil. Indo para o segundo ponto, esse negativo, é que o fandom ele é extremamente desunido. Eu não vou generalizar falando que todo o fandom é desunido, mas tem uma certa maioria que é extremamente tóxica, é extremamente difícil de você se comunicar. E bem, dentro do fandom tem uma minoria chamada de elitista. Para mim é uma das categorias mais tóxicas, porque são pessoas que só fazem coleção de figuras limitadas e originais, ou seja, a partir de R$1.000 em diante. E essas mesmas pessoas adoram pisar na coleção alheia, adoram criticar quem compra bootleg, gosta de, de ficar menosprezando quem não tem condição de comprar o mesmo produto que eles. Inclusive, uma dessas pessoas chegou para um amigo meu e falou para ele que ele simplesmente deveria desistir de fazer coleção de figa porque ele não tinha condição de comprar uma figa de alta qualidade. Então, coleção não era para todo mundo e que ele simplesmente deveria desistir. Gente, assim, né? Eu não tenho nem palavras para descrever esse tipo de ação. Além disso, por conta desse certo elitismo, tem muitas pessoas que compram bootlegs que ficam se achando inferiores, sabe? Ficam com raiva da sua coleção e aí não tem condição de comprar um produto de qualidade que aquele influencer tá falando que presta e que os outros não prestam. Desistem da sua coleção. Inclusive, é tão louco esse fandom que eu comecei a fazer coleção faz 2 anos agora. Sou ainda uma iniciante e eu já escutei muita coisa a respeito. Já escutei gente com ódio de mim porque eu comprei bootleg, já escutei gente que eu nem conheço comentar que não tem como eu estar trazendo esses produtos porque eles são lançamentos e não tem como eu ter contato ainda, né? A pessoa comprou o produto, mas na mente da pessoa não tem como outras pessoas terem porque é exclusivo, só ela tem. Eu gostaria de deixar registrado pra vocês que isso aqui, ó, isso é um chroma key, é uma tela verde, ó, tá vendo, ó? É uma tela verde, então isso aqui não existe. Isso aqui é impossível eu adquirir. E esse ponto negativo ele vai pesar muito também, que são a questão das taxas. Sempre teve taxas, mas agora piorou muito mais. E eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos. Tem essa Hatsune da Good Smile, que ela tá quase R$800. E você vê aqui que ela não foi cobrada imposto de importação. Já essa outra Good Smile, ela é R$253. E aí foi cobrado nela um imposto no total de quase R$50. Já pegando essa outra Good Smile aqui, ela é um pouquinho mais barata, ela tá R$249 e o imposto dela foi um absurdo. Para vocês terem uma ideia, o preço literalmente triplicou. Ele chegou quase nos R$600 só por conta de taxa de tarifa e de ICMS. Ou seja, o que a gente vê aqui com esses exemplos é que a taxa ela não tá muito certinha.
ela tá variando de produto para produto, mesmo estando abaixo dos $50. Ainda assim, eles estão cobrando taxa em todos esses produtos. Eles não estão cobrando taxa só nesses que eu mostrei para vocês, mas em todos os produtos, independente do valor. E o ruim é porque tá tendo essa instabilidade de taxa, então algumas coisas são taxadas, outras não, né? Algumas são taxadas em um valor extremamente absurdo, enquanto outras que têm o mesmo preço não têm aquele mesmo valor de imposto. Então, por conta disso, eu vou até dar uma segurada. Esse ano eu não vou poder comprar mais nada, porque estão na promessa de que ano que vem vai melhorar. E aí vamos ver como é que vai ficar essa questão dessas taxas. Apesar dos pontos extremamente negativos do porquê não fazer coleção, eu vou falar agora do porquê que você deveria fazer coleção. E a resposta é, porque você vai ganhar muito dinheiro. Brincadeira, gente, não é. Mas a verdade é que hoje o mercado de figure, não só de figure, eu diria que de animes, está crescendo tanto ao ponto de que tudo gera lucro. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho hoje na minha coleção 2 figures Hara. Uma delas é uma Price. Sim, gente, uma Price. Ela não é mais fabricada hoje em dia, ela foi uma edição de comemoração de aniversário da Taito. Hoje eu vejo muitas pessoas vendendo no eBay a partir de R$600, um produto que eu comprei por 160, por exemplo. Então você nunca vai ficar na mão em questão de se tratando da cultura de anime. A mesma coisa de mangás. Hoje a gente vê uma super hipervalorização do produto. Antigamente você encontrava mangás de 10, 15 reais, eu já cheguei a comprar de 2 reais. Hoje um mangá mais baratinho vai ser a partir de 30 reais, pode chegar até 100 reais. Inclusive a minha outra figure Hara, ela veio junto com o mangá raro. Eles têm mais de 20 anos vendendo por 750 reais. Óbvio que eu peguei numa mega promoção, eu não ia pegar por esse valor porque eu não tenho condições. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que esse mercado ele é muito valorizado nos dias de hoje. Então, apesar de ser visto como algo fútil, na verdade é uma boa renda, tá? Você tem aí um tesouro dentro de casa. Você tem que fazer o que você gosta, o que você se identifica, falando no bom senso comum, tá? Usando a moral e ética. Você tem que fazer o que te deixa feliz. Hoje, pra mim, fazer coleção me faz muito feliz. E esses produtos, eles vão muito mais além do que uma decoração. Eles têm uma carga emocional muito grande para o colecionador. É muito satisfatório adquirir esses produtos, de você ter na sua mão algo que você gosta, que você se identifica. Sem dizer também que mesmo com as taxas, ainda assim é vantajoso pegar algumas figuras na gringa. Eu amo os detalhes do personagem, tá? Eu amo ver como esse produto é feito. É igual pessoas que têm coleção de vaso, é uma escultura. Mas eu não idolatro nenhuma delas, isso não existe no meu coração. Então, nada aqui é do capeta, é tudo meu. Eu que comprei, tá no meu nome. Eu tô brincando, fazendo bastante brincadeira no vídeo, que é pra deixar as coisas mais leves. Mas sim, gente, vocês vão ouvir de tudo. Eu quero que vocês saibam que vocês são muito bem-vindos aqui no meu canal. Vocês que consomem o leg, o original ou no Android, dependente da marca, dependente da companhia, do valor, do preço, eu quero que vocês saibam que aqui vocês são bem-vindos, respeitando uns aos outros. Eu não vou vir aqui para julgar a coleção de ninguém. Eu já fiz unboxing de produtos originais e de leg também, então você pode encontrar esses vídeos aqui no canal. Qualquer dúvida também eu sempre deixo aqui nas descrições, eu sempre estou respondendo a vocês. Então sintam-se sempre muito bem-vindos. Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para explicar muito bem. Como eu disse pra vocês, é um sonho meu, é algo que eu amo, é algo que faz sentido pra mim. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo até aqui. Se você gostou, mas ainda não está inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e de compartilhar com os amigos de vocês. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Bye, bye!